Olá, meus amigos, boa noite, estamos aqui mais uma vez, hoje quarta-feira, dia 17 de junho, e seguindo a nossa jornada de estudos e reflexões. Então vamos ver os companheiros que estão se aproximando desse momento para que possamos juntos refletir. Tânia, Eduardo, já se mostraram aqui, Terezinha, Célia. Olha quantos amigos estão conosco nessa noite. Muito obrigada, boa noite. E vamos refletindo aqui as preces conforme nós assim estamos habituados, né, a fazer o nosso agradecimento. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos espíritos amigos que têm nos ajudado, nos amparado em nossas reflexões, em nossos pensamentos, para que possamos tirar, sim, as melhores lições de tudo que o mundo espiritual nos tem oferecido. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e os bons amigos espirituais nos aguentem, nos deem o suporte que precisamos para aproveitar ao máximo esta vivência. Vamos dizer nosso boa noite habitual: Débora, Cláudia, Tiago, Regina, Dilza, Márcia, Jane, Maria Cristina, Júlio, Regiane, Ana Clara. Nossa, são muitos. Maria Cristina, Emília, Célia, Ivete, Rosângela. Agradecemos os 1000 coraçõezinhos que aqui nos chegam e as 1000 lembranças, né, de positivo, de esperança. Eu acho que nós todos precisamos muito disso, dessa força, desse entusiasmo, né? A palavra entusiasmo significa enteos, Deus dentro de nós. Aqueles que estão cheios da manifestação divina são entusiastas diante da vida. Assim, agradecemos muito aos entusiasmados que aqui estão participando conosco. E hoje, quarta-feira, nossa noite de reflexões, que seria a nossa noite do Evangelho lá no Centro Espírita Irmã Dulce. Então, que nós possamos fazer a nossa reflexão da obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Essa lição de hoje, o capítulo de hoje, é a lição de número 48. Então, aqueles que têm a obra vão seguindo, porque, como eu costumo dizer, nós gostamos de pensar dentro do texto pontos que para nós têm maior relevância, e outros companheiros poderão ver outros pontos tão ou mais importantes do que aqueles que nós levantamos em nossas reflexões. Daí a importância de todo mundo se ocupar mesmo em ler, em procurar entender e levantar seus questionamentos, suas reflexões. Tudo isso para nós será muito positivo. Gil também aqui conosco, Emília, Adriana, Carol. A lição de número 48 tem como título Compreendamos, e é uma citação do capítulo 10, o versículo 8, da carta de Paulo aos Hebreus. Então vamos retomar um pouquinho o que seriam os Hebreus e o sentido de Paulo ter escrito isso, esses ensinamentos estarem ali registrados, e que hoje nós estamos aqui, 2000 anos depois, debruçados sobre o mesmo texto, procurando ali os ensinamentos que à época nortearam os primeiros cristãos. Temos aqui Didi, Marina, Beth, Cidinha, que ótimo que nós estamos refletindo juntos. Esse versículo da carta de Paulo nos diz assim: sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. Parece uma incógnita para nós, e palavras sacrifício, holocausto, não estamos entendendo bem do que é que Paulo estava falando. Então, primeiro vamos nos reportar à carta. Essa carta aos Hebreus tem a sua autoria questionada. Alguns estudiosos dizem que não foi Paulo quem a escreveu, de próprio punho. Porém, a ressonância do pensamento paulino está na carta inteira.
E, quer dizer, não, embora pode não ter sido ele quem escreveu, alguns de seus discípulos à época foram os que escreveram àqueles hebreus, ou seja, judeus na diáspora, na dispersão, judeus que fugiram da sua terra natal e estavam habitando a Itália, estavam habitando especialmente Roma. É para esses que ele está escrevendo nesse instante. Mesmo não tendo sido Paulo, porque até se vê como no ano, essa carta provavelmente foi escrita no ano 64 depois de Cristo. Não tendo sido escrito por ele, pelos seus discípulos, usando dos seus ensinos, passando àquelas pessoas o pensamento de Paulo através da carta. E este pensamento desenvolvia então o tema da fé. É uma carta essencialmente centrada na fé. Agora vamos entender a fé para aquele povo judeu que ali estava. Era uma fé cheia de compromissos com expressões de ter que cumprir determinados ritos, levados muito a sério desde o Antigo Testamento. Então, quando ele está falando do tema da fé, ele está falando deste comportamento que hoje nós poderíamos usar uma expressão popular, dizendo assim, igrejeiro, aquilo que a igreja preconiza como ritual e as pessoas então passavam a cumprir, embora muitas vezes as pessoas nem entendam bem por que estão fazendo isso. Marli, boa noite, Anete, Mona Lisa, Gilda, nós juntos vamos aprendendo. Então, voltando à questão do tema da fé, ele vai tratar nesta carta que a lei antiga foi dada por intermédio dos anjos. Vejam como é interessante. A questão dos espíritos, a presença dos espíritos em nossas vidas, como dissemos ontem na reflexão do Livro dos Médiuns. Embora não se usasse a palavra espírito, e ainda mais para identificar um ser superior, talvez luminoso, um ser mais leve, dessa aparência que nós entendemos como angelical, com uma proposta de ensino diferente, a lei antiga, e quando ele fala da lei antiga, ele está falando da época dos ensinamentos mosaicos, então aquilo que compunha o Antigo Testamento ou a Torá para o judeu, ele diz, foi dada por intermédio dos anjos. Então, dizendo, não foi um homem quem trouxe esse ensinamento, foram seres espirituais vindo dos céus, criaturas sublimes que trouxeram este conhecimento para o povo. Também falava sobre a falha da geração israelita que saiu do Egito e morreu na travessia do deserto, que isso constitui uma advertência aos crentes. Então, a falha que eles cometeram no caminho, lembram-se da ideia da adoração ao bezerro de ouro, enquanto Moisés subia o monte para receber a tábua dos 10 mandamentos, os ensinamentos? Pois atribui-se então a muitas mortes pelo caminho por conta dessa falha na fé. De repente, aquelas criaturas que viveram um tempo entre aqueles que adoravam outros deuses, no caso egípcio, e agora os hebreus também junto dos romanos, levaram uma reprimenda dos céus, era o entender deles, e então muitas mortes aconteceram nessa travessia do deserto, e ele dizia que aquilo servia como advertências, que o povo já tinha vivido aquela dificuldade, e agora aqueles que se encontravam em Roma, se permanecessem no mesmo comportamento, poderiam levar essas reprimendas do mesmo jeito. Vamos lá, Carlinho, Tânia, junto conosco, Regiane. Continuava ainda dentro desta carta, então veja, são vários assuntos que Paulo trata relacionados ao comportamento do crente, daquele que abraçou a religião
e se propunha a vivenciá-la. Ele diz: os destinatários dessa carta são como crianças que têm necessidade do leite materno. Falava da fragilidade do ser. Aquele homem que estava vivendo junto desse Império Romano, junto do paganismo, era como uma criança que precisava ser acalentada e alimentada com leite materno, ou seja, com leite de origem, com o alimento de origem, o alimento primeiro. Então ele está chamando essas pessoas a se alimentarem do conhecimento que estava chegando a eles, mas do conhecimento de origem, do qual eles tinham se afastado. Alexandre, boa noite. Rosana, boa noite. Então, nesta carta aos Hebreus, o que nós temos é uma rica exposição de Paulo, ou daquele que o representa, sobre a superioridade, a respeito então da superioridade do Cristo. Ele coloca o Cristo e a sua mensagem, a sua boa nova, acima de tudo isso que o homem estava vivenciando, que aquelas pessoas estavam vivenciando. Então ele coloca o Cristo acima de tudo isso. O Cristo, dizia ele nesta carta, é superior aos anjos. Então veja, eles tinham os anjos como aqueles que trouxeram a lei do Antigo Testamento. E Paulo vai dizendo nesta carta que o Cristo é superior até àqueles que trouxeram a lei. Então a mensagem nova que Jesus trazia era muito maior do que aquela que foi vista de início. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver a questão da primeira revelação, como sendo a lei mosaica, a segunda revelação, como sendo os ensinamentos de Jesus trazidos por ele, e a terceira revelação, a continuidade desses ensinamentos de Jesus trazidas pelos Espíritos, compondo esta filosofia, esse vínculo ético-religioso que a doutrina espírita nos favorece. É um crescendo, se nós percebermos, à medida que podemos digerir um pouquinho mais e que necessitamos de um reforço, ele nos vem através da espiritualidade. Boa noite aqui, Marcão, Laura, que estão conosco neste momento. Chamava ele essa atenção para esta superioridade do Cristo, né? Para a condição de riqueza de ensinamentos. E a finalidade principal, então, da carta aos Hebreus é incentivar a fidelidade aos ensinos de Jesus. É um chamado, um chegar para que as pessoas verdadeiramente se mantivessem fiéis aos ensinos que estavam recebendo, ao ensino de Jesus, que era superior aos anjos e era superior a Moisés, porque Moisés recebeu dos anjos, era sim o grande líder do povo, mas ele está dizendo, ó, Jesus ultrapassa esses limites, superior à casa de Arão e superior ao sacerdócio do Antigo Testamento, porque o sacerdócio era o corpo de doutores da lei e sacerdotes que dirigiam todo o comportamento e a vida social e mandavam e desmandavam segundo o seu bel prazer, atribuindo e colocando adendos à verdadeira lei que foi trazida por Moisés. Então, senhora, Jesus é superior a tudo isso. Essas criaturas, muitas vezes, agindo em causa própria, colocavam coisas que não tinham a ver com a lei, mas as pessoas obedeciam. Vladimir, boa noite. Ana Maria, Marcelo, Fátima. De vez em quando eu faço essa paradinha para dar uma boa noite para os amigos que estão conosco. É uma questão mesmo de respeito à presença daqueles que aqui partilham conosco. Então, quando ele chamava tudo isso, a carta tem a finalidade dessa nova aliança, mostrando que Jesus veio fazer a nova aliança do povo hebreu com Deus, com o Criador Supremo. Por que nova aliança? Porque já existia, da época de Moisés, a Arca da Aliança, que simbolizava, carregava ali os ensinamentos, aqueles escritos nas pedras, que eram
de Deus para Moisés, de Moisés para o povo. Um primeiro ensinamento do Deus único. Agora havia uma nova aliança, algo que esse Deus que até então tinha sido um Deus de temor, um Deus de guerra, passava a ser agora um Pai generoso, era um reforçar. Eu acredito que muito semelhante àquilo que algumas pessoas fazem quando fazem renovação de votos no casamento. A aliança lembra casamento, era o casamento da criatura com o Criador, com a proposta do Criador. Então, se nós vemos ali uma nova aliança, é uma renovação dos votos para a ligação, e sempre essa renovação traz um novo começo, um recomeço mais saudável para aquela relação. Talvez esse fosse então o exemplo mais fácil que Paulo nos trazia. Jane, boa noite. Beatriz, Márcia, Vera, Flávia, boa noite a todos. Então, neste capítulo 10, Paulo está tratando a respeito deste comportamento dentro da tradição que a fé representava, mas que havia, da época da lei antiga, um incentivo a sacrifícios. Lembram-se que no templo, a própria Maria foi fazer o sacrifício de uma pombinha quando Jesus nasceu, e tinham outros animais de maior porte, então tinham lá cabras, tinham lá ovelhas, tinham lá touros, eram animais de grande porte, além das aves, tinham os animais de grande porte para esses sacrifícios. Entendiam as criaturas à época que o sangue daquele animal era uma doação a Deus, porque o sangue, no fundo, ele representa o fluido vital, a vida. E por conta disto é que eles entendiam que era o pulsar da vida para o Criador. Lógico que eles faziam com a melhor intenção. Não havia o sentido da maldade, e que aquele sangue puro, limpo de um ser inocente resgatava todo o pecado, a maldade, ou fazia o agradecimento por um benefício que a pessoa recebeu. Era uma forma de trazer a vida e oferecer a vida como um presente à divindade. Assim, este capítulo, e as pessoas estavam habituadas aos sacrifícios de animais. Relata Paulo que eles sacrificavam touros e bodes para livrar dos pecados. E faziam também a aplicação de holocaustos e oblações. É esse o texto que nos diz: sacrifícios e ofertas. Então vamos lá: sacrifícios de animais eram muito comuns, ofertas de donativos, de flores, de alimentos, são ofertas, oblatas, né, que nós, as ofertas eram estas. Aí vem os holocaustos e as oblações. As oblatas eram um ato de fazer uma oferta à divindade. Então existia uma oferta para o templo e uma oferta para a divindade, que eram as oblações, que as pessoas entendiam serem as melhores, aquilo que ela pudesse ofertar a Deus. O interessante também é ver a questão dos holocaustos. Às vezes nós ouvimos falar em holocausto, o holocausto do povo judeu, nós ouvimos falar na questão da guerra, aqui tão próximo de nós, e não temos bem ideia do que significa essa palavra. Holocausto significa um sacrifício praticado pelos antigos hebreus. A prática era deles, dos antigos hebreus, e depois sofreram essa mesma situação numa época moderna. Mas essa prática dos antigos hebreus, onde as vítimas eram inteiramente queimadas. Havia inclusive
sacrifício, o pai sacrificava um filho, e nós vamos ver isto em relato bíblico, quando a voz divina pede o sacrifício e Abraão, então, vai sacrificar o seu filho, um menino, numa fogueira. E no momento extremo, um anjo aparece e diz que ele não precisava fazer isso para demonstrar a sua fé em Deus e a sua fidelidade. Então, os sacrifícios, esse holocausto era isso, era queimar uma criatura, era queimar ele substitui por um carneiro, por um animal. Isso é um holocausto. E nós vemos que era uma prática dos judeus antigos, dos antigos hebreus, era comum. E depois vemos um povo passando por essa experiência numa época mais moderna. Essas coisas que a vida traz em cena, né? As reencarnações sucessivas, elas trazem essas vivências, essas rememorações dos comportamentos praticados por nós. Mas nesse texto, então, vamos a ele na obra O Pão Nosso, quando diz lá, né, sacrifícios de ofertas e holocaustos e oblações, então eram todos esses costumes. Sacrifício de animais, sacrifício de pessoas, matar oferecendo sangue ou queimar a criatura, ofertas de flores, de comidas, de dinheiro, oblações, isso era comum. Perfumes que eram oferecidos, pelo pecado não quiseste nem te agradaram. Falando então de que Jesus foi sacrificado pelas criaturas, para quê? Para que nos livrássemos dos pecados. E até hoje existe muito essa ideia de que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados, isentos do pecado, até do nosso pecado comum a todos, né? Do ato de nascermos, esse pecado original, enfim, o sacrifício dele para os nossos pecados. Era a lei, habituaram-se assim, e não podemos esquecer que muitos de nós que hoje aqui está reencarnado, muitos de nós vivemos essas experiências no passado e trazemos no fundo da alma esses registros. Por isso é mais fácil aceitarmos muitas vezes essas ideias do que a proposta de uma ideia nova, que é isso que Paulo está escrevendo aos Hebreus. A ideia nova que o Cristo trouxe, uma nova aliança, um recomeço, não mais votos com este peso tão grande do pecado, mas agora a renovação de votos se deixa atitudes de amorosidade ao amor. Essa é a renovação de votos com Jesus. Márcia, boa noite. Júlio, Tânia, Neuza, muitos companheiros, Luísa, Célia, nós ficamos aqui com os nossos amigos sempre. Emmanuel faz seu comentário e a arte de Emmanuel é, analisando o ponto na época, trazer para os nossos costumes atuais. Essa obra Pão Nosso, tanto quanto Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, essa obra toda, ela trata assim, Emmanuel trabalha assim, busca a vivência daquele passado, e por isso é importante entendermos a quem Paulo falou, o que é que estava acontecendo na época, para trazer para os dias atuais. E nós vamos ver tão igual no comportamento humano. Podemos ter diminuído um pouco a nossa agressividade, a nossa brutalidade, podemos ter diminuído um pouco, mas com certeza não... Deixe-me ligar só um instantinho aqui, senão nós vamos perder nossa conexão. Pronto, agora não tem mais perigo. Mas nós podemos ter, então, perdido um tanto da agressividade, mas não perdemos, não, muitas coisas dos nossos costumes antigos. Com toda certeza, ainda continuamos assim. Bem, Emmanuel então comenta: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos.
Então ele está até justificando este comportamento, sacrifícios, oferendas, holocaustos, oblações. Eles não entendiam, esse mundo antigo não entendia relacionar-se com um ser superior, mais forte, mais inteligente, aquele que comandava tudo na natureza, a não ser desta forma, porque isso eles estavam habituados a fazer aos deuses da natureza. E por conta disso, do primitivismo do homem, ele trouxe para essa época esse relacionamento com a divindade com essas características. Então ele só entendia o relacionamento através de suntuosas oferendas, porque eram momentos de pompa e circunstâncias, momentos de sacrifício no templo, nos altos das montanhas. Era uma expressão da religiosidade. E pesados holocaustos, muitos eram sacrificados, levados a fogueiras para agradar a divindade. Nós vemos que até aqui, vamos para a Idade Média, uma Joana d'Arc sofreu o holocausto, foi queimada viva, porque entendiam que ela tinha algo estranho e que para agradar a Deus, aquela jovem deveria ser então queimada viva em fogueira. Muitos médiuns, por trazerem consigo essa capacidade de comunicação com o invisível para muitos, eles foram sacrificados dessa forma, holocaustos, para servir ou saciar a ira de Deus que poderia vir sobre eles. Era até uma medida preventiva para não sentirem a ira divina. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares, matando pessoas. Se nós vamos olhar a história da humanidade, há muito sacrifício de jovens, virgens, em verdadeiros altares onde o sangue corria. Aqui, se vamos olhar as pirâmides que existem na América do Sul, as canaletas para escorrer o sangue de pessoas que eram sacrificadas ao Deus Sol, existe até hoje, estão lá testemunhando o fato. E isso era sério, era algo da fé, algo para agradar a divindade. O homem tinha esse comportamento até então. A questão, nossa transmissão deu uma paradinha. Vamos verificar aqui o que aconteceu, né? Fechando aqui um minutinho, vamos colocar esta imagem de uma condição melhor. Então, dizia Emmanuel, tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. Olha a expressão que Emmanuel usa para o tempo, a experiência humana no tempo. Ele coloca o cadinho dos séculos. Cadinho é o aparelho usado em laboratório de química, onde se tritura algumas substâncias e desse atrito outras substâncias surgem. Então é uma possibilidade de atrito, movimentação para resultar algo mais produtivo, algo melhor. Então ele fala o cadinho dos séculos, dizendo que o tempo para o ser humano, para o nosso aprimoramento, para a nossa educação, funciona como um cadinho, onde cada um de nós, atritados na vida, ao longo do tempo, ao longo do nosso existir, vamos sendo obrigados a produzir o melhor de nós. É o atrito natural da nossa vida, do nosso existir, que vai fazendo com que nos tornemos criaturas outras que não aquelas que entraram naquele cadinho ou entraram naquela jornada, naquela experiência de vida e vão sair da mesma forma. Não, os atritos, as dificuldades, os momentos mais complicados são exatamente aqueles
onde nós estamos sendo obrigados a produzir algo melhor, a sair diferentes do nosso contato primeiro. Então, dizendo aqui, caiu a conexão. Para mim, está tudo legal. Estou vendo positivos que estão mandando. Eu acredito, a Regiane falou isso, mas o Gil está dizendo aqui, normal. Tudo bem, são os nossos percalços, fazem parte do nosso cadinho da modernidade, desse século que estamos vivendo com tanta modernidade assim, estamos aprendendo outros caminhos. No entanto, diz Emmanuel, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. Então, sobraram resíduos de excentricidade nesse quesito de ligação criatura-criador e criatura com a própria vida ou com a sua própria espiritualidade. Neste quesito, sobraram resíduos que estão sendo expurgados, eliminados ao longo do nosso existir terreno. Emmanuel está falando isso nesta obra, e esta obra ela vem à luz do mundo em 1950. Então, nós vemos que ela já tem 21 anos. 21? Não, 21 não. 71 anos. 71 anos. Vejam que 71 anos é uma encarnação. O cadinho ainda está funcionando e outros cadinhos virão, outros atritos virão. Quer dizer que de um espaço tão pequeno de tempo, ou de um espaço da época da Carta Paulina, de 64 depois de Cristo para 1950, nós vamos pegar aí 1900 anos, ainda tem resquícios, ainda tem resíduos deste comportamento de excentricidade. Isso era um ato excêntrico. Hoje olhamos como algo excêntrico, não tem mais sentido. À época, sim, teria sentido para aquelas pessoas, mas hoje não tem mais sentido esses sacrifícios, ofertas, holocaustos e oblações pelo pecado. Quer dizer, para nos livrar de enganos, de erros, bastaria isto, não mais se vê como uma necessidade. Então o juiz está colocando, por isso a inércia é um perigo sem transformação. Claro, nós estamos aqui mesmo para essa transformação, é o cadinho purificador. O cristianismo, diz Emmanuel, então vamos dizer, cristianismo não vamos entender como uma doutrina do povo, naquilo que ela se dividiu entre católicos, protestantes, espíritas, não vamos, os cristãos ortodoxos, não vamos pensar nisso. Vamos pensar, quando falamos de cristianismo, a mensagem pura de Jesus, os ensinos que Jesus deixou, e não as nossas interpretações, nossas tendências, aquilo que entendemos ser o melhor para nós. Então, Emmanuel nos diz, o cristianismo, essa mensagem do Cristo, esse vigor da mensagem, operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Paulo já chama atenção para isso nessa carta aos Hebreus. Paulo já diz na carta aos Hebreus que a mensagem do Cristo era para renovar o entendimento das verdades, parte delas trazidas por Moisés, e outra parte agora em continuidade, trazida pelo próprio Cristo para o aproveitamento da humanidade. Então ele dizia, e na continuidade outras revelações sobre essas verdades vêm sendo acrescentadas para a nossa renovação de entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras, nas fileiras do cristianismo, não se fala de outra tradição, mas daqueles que estão vindo com os ensinos judaico-cristãos, com a mensagem de Jesus. Então, nas fileiras do cristianismo, ainda costumam surgir absurdas promessas, que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício, mesmo nos cristãos.
Ainda permanece a questão de sacrifícios, ofertas, podemos ter mudado, mesmo o holocausto, não mais queimando pessoas ou não mais queimando animais, mas temos a necessidade de queimar alguma coisa para que essa fumaça ascenda aos céus e seja um sinal de ligação da criatura ao Criador. As ofertas, as oblações, ainda continuamos, nós da tradição cristã, muitas das criaturas ainda são adeptas das promessas. E às vezes promessas, como vemos na questão da Semana Santa, não vou comer chocolate por 40 dias, só depois que passar a Semana Santa eu volto a comer, é um sacrifício que estamos fazendo, não vamos comer determinado alimento, não vou fazer isso ou aquilo durante esse período, como um sacrifício, na intenção de nos isentarmos dos nossos pecados, pecadilhos ou pecadões. Na intenção disso, fazemos isso na intenção de sermos limpos, nos tornarmos limpos daquele pecado. Essa é a ideia primeira da promessa ou da troca. Eu ofereço tal coisa, a minha oblação é essa, a minha oferta é essa, para receber tal coisa. Ainda temos o sistema da barganha com a divindade. Errado? Não é errado. Apenas podemos entender que não é necessário. Mas algumas tradições permanecem assim. Só que o cuidado na permanência desses atos que necessitamos ter, cristãos, a intromissão da ignorância, manter as criaturas num estado de ignorância, entendendo que apenas essa atitude será louvável e poderá levá-la aos céus, quando nós sabemos que não é bem assim, e do vício, porque às vezes ela fica tão viciada naquele comportamento que qualquer coisa fora disso, ela não consegue viver sem essa atitude. São cuidados que nós precisamos ter. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito, diz Emmanuel, é aquela que Jesus nos apresentou. Essa é a mais elevada concepção, nolo revelando Pai amoroso e justo. Então, se queremos entender um Deus, se queremos pensar um Deus, não como uma inteligência suprema que fica difícil, muitas vezes abstrato para nós, mas nós podemos nos apegar a esse Deus que Jesus pintou para nós, o quadro que ele pintou. Um Deus que é Pai e um Deus que é um Pai justo para todos nós, sem exceção. Não há exceção na lei de Deus. E a espera, porque esse Deus que é Pai e é justo, está à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. É um Pai que nos educa, que nos acolhe, mas que espera ver em nós como retribuição, não mais sacrifícios, holocausto, oblações, donativos, ofertas, não, mas uma mudança de comportamento, um comportamento mais compreensivo para com as coisas do Espírito, tanto quanto para as coisas da terra, para com as outras criaturas que conosco caminham, e uma expressão de amorosidade para com tudo e para com todos. Quando nós estivermos agindo assim, dando esse testemunho, porque é nossa obrigação, porque para o cristão é isso que Jesus veio ensinar, então quando estivermos verdadeiramente procedendo desta forma, dando esse testemunho de compreensão para com tudo e para com todos, de amor e amorosidade para com todas as expressões de vida na face da terra, com certeza não teremos mais crianças abandonadas, não teremos mais crianças abortadas, não teremos mais
criaturas, seres, animais tão flagelados como nós vemos, abandonados pelas ruas, criaturas humanas abandonadas, seres animais abandonados, florestas devastadas, queimadas. Não queremos. Haverá um maior zelo para com o planeta, que é a casa, a mãe terra que nos recebe, tanto quanto para com as criaturas que aqui estão. Esse é o testemunho. Este é que Paulo já falava àqueles hebreus, olha há quanto tempo, e que Jesus, dizendo que Jesus ensinou assim, e que nós estamos sendo convidados pela doutrina espírita a este comportamento mais ético, mais moralizado, mais fraterno, mais solidário, mais consciente, mais maduro. É isto que estamos sendo convidados. A grande oferta, o grande agradecimento que podemos fazer a Deus, como Pai amoroso e justo, é honrarmos o seu nome, honrarmos o amor e a justiça. Já que Deus é amor e justiça, como filhos diletos, precisamos honrar o amor e a justiça. Então, dar o melhor cumprimento. Assim, Gaia irá agradecer com certeza. Gaia é o nome da terra, né? E estará agradecendo a nossa participação. Ela colabora conosco, mas nós temos que zelar por ela também. É nosso compromisso. Emmanuel continua, vamos olhando a nossa hora aqui para não nos estendermos tanto, continua dizendo, na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis. Quer dizer, nenhum pai quer receber dos seus filhos promessas. Eu prometo que não vou mais àquele lugar, eu prometo que não vou mais fazer assim, e no momento seguinte está indo e está fazendo a mesma coisa. Então, nenhum pai gosta disso. Chega um dia e diz assim, mas eu estou cansado das suas promessas. Você já prometeu tanta coisa e não cumpriu? Você já disse que não iria mais, que não faria mais isso e no entanto está fazendo. Quer dizer, nenhum pai gosta de ver um filho que não honra a palavra empenhada e que não se comporta de acordo com o ensino que recebeu. Isso não agrada ao coração desse pai. E quando é que o filho faz isso? Quando ele quer se livrar da vigilância afetuosa do pai, da mãe, daqueles que cuidam dele. Não, pode ficar sossegada, eu vou ficar quietinho aqui. 2 minutos depois fez uma arte enorme. Mas quando ele quer se livrar dessa vigilância, ele jura de pé junto que vai ficar muito bonzinho, vai cumprir tudo muito direitinho. E assim nós fazemos também com Deus. Queremos jurar de pé junto que somos criaturas melhores, que estamos mais retas, mais íntegras, mais sábias, que pode confiar em nós que nós vamos dar conta. E no entanto, vemos em seguida atitudes tão complicadas que vamos fazendo na vida. Assim, continua, se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? Que se nem os pais terrenos ficam felizes com essa atitude, como nós podemos entender que o Pai amoroso, que Deus, o todo misericordioso, se agradará de comportamento tão leviano de nossa parte? Claro que não basta dizer Senhor, eu te amo, e Jesus já dizia, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Não basta vestir a libré do Senhor, o crachazinho, a identificação de santidade que podemos usar. Não basta para entrar no reino dos céus.
É preciso verdadeiramente merecer, viver uma condição diferente para entrar no reino dos céus. É indispensável, diz Emmanuel, trabalhar contra o criminoso engano. Esta é uma atitude enganada, criminosa, porque mata em nós a essência divina, mata em nós a responsabilidade do existir, mata em nós a consciência plena da responsabilidade sobre os próprios atos, mata em nós o livre-arbítrio, que é a maior conquista do ser humano. São atitudes enganosas que nós vamos vivenciando. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, naquele lar que se diga cristão nos dias atuais, quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem. Interessante porque Emmanuel não coloca que o compromisso no lar, para um lar feliz, o compromisso é de uma criatura para com todas as outras, do pai, da mãe, para com todos aqueles que ali habitam. Não, das criaturas, obrigações que lhes competem, é plural. A família como um todo, todas as criaturas debaixo de um mesmo teto, e um teto que se diga cristão, tem responsabilidades entre si de manter a harmonia, a alegria, a paz, o crescimento, a fortaleza, a fé, atos de caridade, palavras e pensamentos melhores, oração. Tudo isso é de grupo, de um grupo familiar cristão, para que a felicidade se faça entre eles, ainda mesmo a preço de heróicas decisões. Às vezes as decisões para a harmonia não é uma decisão tão fácil. Às vezes uma criatura abre mão de tantas coisas para manter essa harmonia, para ter essa força e essa dinâmica dentro do lar. Assim, precisamos ter atenção. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, diz Emmanuel, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Ânimo sereno. Este é o sacrifício pedido por Deus a todos nós, para aceitar a sua vontade sublime. E resta saber, mas qual é a vontade de Deus para com todos nós? A vontade de Deus para com todos nós é a mesma vontade de qualquer pai, mãe, para com seus filhos. Que eles vivam bem, que eles sejam felizes, que eles tenham sucesso na vida, que eles estejam amparados, que eles tenham boa saúde, que enfim a vida lhes sorria. Se os pais terrenos são assim, imagine a supremacia divina, o quanto não deseja de bem e de bom para todos nós. Apenas pedindo sim que tenhamos ânimo sereno. Ânimo é força. É força que não nos deixa parar. É força que nos empurra para o próximo passo, uma próxima experiência, e com serenidade, que significa com confiança e fé, para podermos então verdadeiramente colocar em prática todos esses ensinos a que estamos convidados e assim compreendermos verdadeiramente o a que viemos nesta vida. Qual é o destino de todos nós no existir? Por isso Jesus disse que no final haveria pranto, ranger de dente, haveriam guerras, luta de irmãos contra irmãos, mas ainda não era o fim. No final dos tempos seria assim, mas esse não era o fim. O final de um tempo de um comportamento mais grosseiro. É isso que nós estamos vivendo atualmente. Mas esse não é o final para a humanidade. Não é o final desejado por Deus para todos nós.
Então, quando vemos todas essas loucuras que estamos vivendo, e o próprio Kardec, na obra Gênesis, lá no final da obra Gênesis, fala que no final dos tempos a loucura iria imperar no coração dos homens, no comportamento dos homens, estamos vivendo. O que significa que estamos no final de tempos difíceis e que para a frente existirão tempos melhores. Tempos melhores para sempre, que vêm para ficar, mas que dependem, neste momento, do esforço de todos, desta força que Emmanuel fala, com serenidade, deste ânimo sereno, para conquistarmos esta condição. Então, meus amigos, mais uma vez temos, assim, uma página, eu gosto muito dessas páginas, vocês sabem disso, de Emmanuel, que se chama Ocasião Ideal. Porque qual é a ocasião ideal para a nossa transformação? Então diz Emmanuel, se aguardas oportunidades para criar a alegria de alguém, restabelecer a paz, desculpando essa ou aquela ofensa, solicitar o perdão de pessoa determinada por alguma falta de que te sentes responsável, prestar serviço em auxílio ao próximo ou colaborar em alguma campanha benemérita, não esperes ensejo para isto, porque a melhor ocasião para fazer o bem será sempre agora. Hoje, agora é o nosso momento de fazer a diferença. Então vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus que nos ilumine, vamos pedir aos amigos espirituais, hoje é a nossa quarta-feira, nossa água está aqui, que possa magnetizar todas essas águas, ou fluidificar, como queiram, ou abençoar todas essas águas, para que elas contenham o medicamento que cada um de nós necessita para o seu reequilíbrio, para o seu fortalecimento, para que esse ânimo sereno se faça presente em nossas vidas, e assim pedimos ao Mestre da vida, ao Médico dos Médicos, Jesus, que nos abençoe, que nos fluidifique, para que todo o nosso organismo, composto de mais de 70% de água, possa absorver desse magnetismo que nos é oferecido pelos amigos espirituais, nos proporcionando saúde, alegria e paz. Que tenhamos verdadeiramente saúde, alegria e paz em nós mesmos, em nossos núcleos familiares, em nossa sociedade, em nosso planeta, para que verdadeiramente vivamos com o Cristo dia a dia do nosso existir. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui mais uma vez falando das palavras do Cristo na obra A Boa Nova. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja em todos os lares, a saúde e a alegria em todas as criaturas. Que Deus nos ilumine a todos, hoje e sempre.